Fala, leitores da Bíblia. Vamos hoje dar sequência na nossa leitura. Nós vamos ler Atos capítulo 23. E a gente vai ver que daqui em diante Paulo vai seguir preso. Ele não vai mais ser liberto, pelo menos até o final do livro de Atos. Ele foi preso em Jerusalém e a sua prisão tem um propósito. Um propósito, em primeiro lugar, divino. Deus tem um propósito para isso aí. E nós vamos perceber isso neste capítulo, no capítulo 23. Bom, vamos começar nossa leitura. Atos capítulo 23 começa dizendo assim, Atos capítulo 22 terminou dizendo que o Sinédrio foi reunido para que pudessem acusá-lo, né? Pudessem trazer as informações de acusação a respeito dele. E aqui então no capítulo 23, nós vemos aqui no início Paulo diante do Sinédrio. Então, capítulo 23, a partir aí do versículo 1, diz assim: Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: Varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje, mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Veja, ele não tinha falado absolutamente nada ainda, só disse que andava diante de Deus com boa consciência até aquele dia, e o sumo sacerdote mandou que dessem um tapa na boca dele. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam a seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Perguntou Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Paulo age de uma forma também agressiva, talvez possa ser considerado até um xingamento. Ele chamou o sumo sacerdote de parede branqueada. Talvez ele não soubesse mesmo que ele era o sumo sacerdote, porque havia alguma alternância. Eu não sei bem como é que era realizada essa alternância, mas enfim, ele não sabia, e ele disse, né, que conforme a palavra de Deus, ainda que ele tivesse feito isso contra ele, ele não deveria ter falado mal dessa forma. Versículo 6. Sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Paulo era extremamente inteligente. Ele sabia que um ponto sensível entre fariseus e saduceus era a questão da ressurreição dos mortos. Os saduceus não criam que os mortos poderiam ressurgir. Então ele joga essa questão, né? Aqui no versículo 6, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, eu sou julgado. Pronto, ele dividiu o grupo e não teve mais condições de continuar a conversa. Diz aí o versículo 7, então, que a multidão se dividiu. Versículo 8, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia. Agora pararam de acusar Paulo e começaram a se acusar e discutir. E levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: Não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Então os fariseus começaram a defendê-lo. Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Então Paulo, por graça de Deus aqui, tirou mais uma carta da manga, jogou a questão sobre a ressurreição. Eles
pegaram e começaram a discutir e o foco foi tirado dele. E ele saiu, entre aspas, aí, vitorioso dessa questão. Diz então o versículo 11, aqui está o cerne que eu adiantei um pouquinho na introdução. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então o propósito divino aqui para a vida de Paulo era que ele desse testemunho. Inclusive, quando ele se converteu, logo depois de ele ter sido convertido, Ananias foi até a casa dele e o próprio Senhor Jesus tinha dito para Ananias: importa que ele sofra por causa do meu nome, que ele dê testemunho diante dos gentios. Esse é o propósito de Deus para Paulo, e ele vai sofrer um bocado para que isso se cumpra. Ele agora está dando testemunho, né, em Jerusalém, mas ele vai chegar até Roma, aos trancos e barrancos, vai passar por diversas situações complicadas, mas ele vai chegar em Roma. O Senhor está garantindo isso para ele. Uma das intempéries aí é o que vem aqui a partir do versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 50 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Jurar sob anátema seria alguma coisa como nós seremos malditos se nós comermos alguma coisa enquanto não matarmos Paulo. Anátema significa maldito, algo nesse sentido. E aí segue dizendo: agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, o sobrinho de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-lhe? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Então eles quiseram fazer uma conspirata, falar com o comandante para ele chamar Paulo para investigar mais acuradamente. E no caminho ali, de onde Paulo está, na prisão, até o lugar onde haveria o suposto inquérito, eles iriam pegar Paulo e matar Paulo. Essa era a ideia deles. Mas por graça de Deus, de novo, a gente vê que tinha o rapaz lá, o sobrinho dele, que ouviu tudo isso e foi e falou para Paulo, e Paulo encaminhou para que ele pudesse falar ao comandante. E aí ele então sai ileso. Olha o que acontece. Versículo 22. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para irem até Cesareia,
Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Então, olha a ideia do comandante. Ele deu ordens para que 200 soldados, 70 soldados de cavalaria, ou seja, com 70 cavalos, e mais 200 lanceiros pudessem se preparar junto com alguns animais para levar Paulo para Cesareia, para manter Paulo em segurança. Então a gente vê realmente o agir de Deus nessa história, e é impossível não ver isso, né? E aí, então, aquele comandante escreve uma carta para o governador Félix. Lembrando aqui que naquele período Jerusalém, todo Israel estava subordinado ao Império Romano. Então todas essas autoridades aqui são autoridades romanas que vão lidar aqui com Paulo. Então Cláudio Lísias, que é o nome do comandante, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Olha aqui, por saber que ele era romano. Ele não sabia, mas é que ele está dizendo que sabia. Querendo certificar-me do modo por que o acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles. Então ele queria saber mais informações, fez ele descer até o sinédrio. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Está falando, olha, não tem problema nenhum. Ele está sendo acusado por questões internas da religião judaica e nada que mereça qualquer punição. Versículo 30. Sendo eu, ainda a carta do comandante, sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Então, uma breve carta de apresentação, apresentando o motivo pelo qual ele está enviando Paulo até o governador. Versículo 31. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. Versículo 32. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando em Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse, ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Então o governador Félix recebe Paulo, recebe a carta e pergunta, de que província você é? Você é um cidadão romano, de que província você é? E aí é dito para ele que Paulo era da província da Cilícia. Por alguma razão ele, por isso, não quis ouvi-lo imediatamente, mas disse que o ouviria quando chegassem os acusadores. Ou seja, os judeus teriam que ir até lá para apresentar queixa diante dele. E aí então ele ouviria Paulo. Então, enquanto eles não chegassem, ele foi detido no pretório de Herodes, em algum lugar ali reservado por Herodes. Bom, assim termina o capítulo 23. Você deve ter percebido então alguns destaques, né? Que o propósito de toda essa prisão, as bofetadas, tudo isso que acontece com Paulo aqui é que ele chegue até Roma. Ele tem que chegar até lá. Por um lado, ele sofre um bocado, né? Calúnias, difamação, agressões físicas. Mas por outro lado, a gente vê a graça de Deus livrando ele de uma série de coisas. Então, quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe realmente que essa ideia de pare de sofrer, que muitas igrejas proclamam, é uma ideia que não se harmoniza com o Evangelho.
Inclusive, Paulo vai dizer aos filipenses, né, que os crentes, eles não têm somente a graça de crer em Jesus Cristo, mas também de padecer. Ele considera o sofrimento por Cristo graça de Deus. Pois é, e nós que sofremos tão pouco perto do que ele sofreu, temos tanta dificuldade em lidar com o sofrimento. Digo isso por mim mesmo, imagino que essa também seja a tua experiência, a experiência de muita gente. Bom, fica assim então a nossa leitura de hoje e amanhã a gente continua. Fique com Deus. Até amanhã.